Não, mas tem uma moça. Quem foi a moça que levantou a mão que eu não consegui ver no cantinho? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer, meu nome é Caroline. E hoje, então, sessão de caboclos. Caboclos vão nos convidar à cura, à coragem. E como você sabe, eu sempre gosto e preparo umas coisas diferentes quando eu sou convidada a vir aqui pra frente. Então a gente vai começar com uma dinâmica um pouco diferente hoje. Vou explicar como que a gente faz a dinâmica pra gente fazer todo mundo junto, tá bom? Primeiro nós vamos... Não faz agora, não faça. Primeiro a gente vai fazer 3 respirações e a gente vai tentar visualizar a cor verde entrando, certo? Daí, depois disso, eu vou pegar uma linha de raciocínio lá do céu. E aí eu vou pegar essa linha e vou jogar primeiro pro lado de cá. Quando eu jogar, todo mundo levanta a mão e pega. Senão vai cair no chão. Então não se acanhem, não tenham vergonha. Vergonha aqui nessa noite não precisa. Então, quando jogar pra cá, vamos treinar. Peguei. Vou jogar 1, 2, 3 e... Isso! Vocês são incríveis. Vou pegar outra e vou jogar pro lado de cá. E aí eu vou pegar outra e vou jogar pros médios. Ali não levantou a mão. Isso. Quem tá incorporado, perdão, mas entra na dinâmica também, por gentileza, caboclos, pretos velhos e demais seres espirituais que estarão conosco essa noite. Certo? Porque a gente vai ter uma conversa bem legal. E essa linha de raciocínio, vou precisar que vocês me acompanhem nessa mente que às vezes, como eu sempre digo para vocês, quando venho caminhando para cá, muitas coisas acontecem na minha caminhada, muitas histórias são contadas e hoje a gente vai nessa linha. Então, vamos começar. Respirando fundo, primeiro fecha os olhinhos, visualiza o verde e vamos lá. Inspirando e solta. Inspirando e solta. Inspirando e solta. Neste momento eu pego a linha de raciocínio da palestra dessa noite, pego em minhas mãos, podem abrir os olhos e vou jogar para esse lado de cá. Muito obrigada. Neste momento, pego a linha de raciocínio da palestra dessa noite e jogo para o lado de cá. Muito obrigada. Neste momento, pego a linha de raciocínio da palestra dessa noite e jogo para os médicos. Muito obrigada. Então vamos lá, pessoal. Tem um assunto que está bem recorrente, seja na internet, seja no bate-papo entre amigos, e eu decidi dividir ele em 3 pilares hoje, que se chama ansiedade. Seja aquela ansiedade que dá aperto no peito, seja aquela ansiedade que dá tremelico, seja aquela ansiedade que é uma enxurrada de emoções, onde a gente não sabe se chora, se acelera pensamento, seja aquela ansiedade que dá no meio da madrugada que a gente não consegue dormir, aquela ansiedade que nos leva a sonhos muito estranhos, aquelas que muitas vezes a gente até está procurando médico para tentar identificar o que está acontecendo com a gente não encontra resposta, não encontra diagnóstico, ou às vezes encontra um TDAH, uma esquizofrenia ou alguma coisa nessa linha. Não estou desmerecendo, em hipótese alguma, quem tenha um diagnóstico desse, mas às vezes a solução não é necessariamente encontrar um rótulo para o que a gente sente, mas tentar entender o que está acontecendo, né? E é sobre isso que eu senti de compartilhar essa noite. Dentro dessa ansiedade, eu vou trazer 2 pilares para que a gente possa identificar um pouquinho na nossa vida como que a gente pode... Eu não vou usar em falar em diminuir, tá? Porque quando a gente está em momentos de aprendizado, em momentos de transição, nem sempre é só aprender para passar. Às vezes é aprender para passar. Não passar de sair, mas aprender a passar no meio dessas coisas todas que nós estamos sentindo. Então, o primeiro pilar dele é, como já falamos muitas vezes aqui em diversas palestras, e que é inevitável a gente relembrar, que é a questão da mediunidade. Todos nós somos médiuns. Não, Carol, eu não sou. Não, você pode não ser médium de uma casa, você não pode ser um médium declarado,
Mas o que é a mediunidade? É essa capacidade de mediar campo não visível, campo espiritual, no campo material. Somos espíritos que moramos num corpinho, que estamos passando diversas experiências, num período planetário que muitas energias estão acontecendo ao mesmo tempo, e quando pelo menos a gente adentra num processo de aceitação, a gente começa pelo menos a abrir o nosso coração para tentar entender o que pode ou não estar acontecendo. Hoje mesmo, durante a tarde, eu trabalhando, em determinado momento começou aquele aperto no peito, como se uma mão estivesse assim empurrando. Falei, eita, respira, vamos lá. E aí esse respira, vamos lá, muitas vezes é o quê? Um quantum energético que o nosso corpo físico, através dos nossos sentidos, iniciando pelos 5 sentidos, ou seja, eu senti no meu corpo físico essa mão pressionando, mas nós também temos sentidos extrafísicos, que são essas capacidades de sentir a energia dos lugares e das pessoas que se aproximam da gente. Então, muitas vezes, quando a gente sente algo mudando no nosso sistema, eu percebo que existem dois primeiros caminhos. Dois primeiros caminhos ficou meio estranho, mas tudo bem, acompanha. Lembra? Vocês pegaram a linha do raciocínio, acompanha ela, vai lá. Algumas das vezes, a gente vai ser solicitado a quando sente essas coisas a parar um pouquinho. Ok, você tem um monte de coisa para fazer ainda no decorrer do dia. Mas para um pouquinho, que seja 5 minutos, leva atenção na respiração, tenta entender quais são os sinais que o seu corpo físico está emanando. Ó, meu corpo está tremendo, meu coração está apertando. E aí eu vou conversando com esses sintomas e de alguma forma, através da respiração, guardem essa, a gente recebeu presentes dos ciganos há 2 sessões atrás, mas respirar no verde pode ajudar muito. Se você não consegue visualizar cores, bom treino, significa que você talvez fique 5, 10 minutos, tem até mais tempo para tentar fazer com que esse sintoma amenize um pouquinho. Mas também tem uma outra coisa, às vezes esse quantum energético aumenta e que nos traz esses sintomas físicos pelo outro extremo. Nós estamos parados, nós estamos com a energia estagnada e a vida está pedindo para a gente fazer alguma coisa. Hoje, por exemplo, o que aconteceu comigo foi energia estagnada. Faz uns 2 dias que eu estou pensando, tenho que mandar uma mensagem para algumas pessoas, tenho que mandar mensagem para algumas pessoas de um trabalho que eu vou fazer. E eu, não, será? Não está na hora ainda, não sei o quê. E aí eu estava no meu trabalho, no meu intervalo aquilo ali começou a apertar, a minha mente começou a acelerar dentro disso, e eu, não, mas eu acho que eu não estou preparada ainda, calma, deixa eu ter uma certeza. Sabe quando a gente fica esperando tá pronto? Esperando o momento ideal, esperando o momento certo, esperando os sinais. O problema é que às vezes os sinais já vieram, a energia já está disponível, mas aqui dentro a gente ainda está vibrando um pouco no medo. Caboclos, coragem. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Não sei qual vai ser a resposta, não sei o que vai ser. Aí eu escolhi 10 pessoas e mandei a mensagem. Olha, não é que era a ação que estava pedindo? Então, às vezes, esses sintomas, esse quantum energético, vem tanto para essa percepção de para um pouquinho para tentar entender e não ser atropelado por essa energia, ao mesmo tempo que pode vir com, não é para um pouquinho, amor, vai, dá o passo, vamos lá, faz o que precisa fazer, fala com quem tem que falar, abraça quem tem que abraçar, faz a mudança que precisa fazer. Você, se está pronto para fazer a mudança, significa que você já está sendo preparado faz um tempo. Nesse aspecto, às vezes, é justamente, a gente acha que é imediato, não, mas se for ver, a gente já está sendo preparado há dias, há semanas, e dependendo do movimento, até meses. Seja naquelas sincronicidades, naquelas coincidências, que tu já ouviu aqui na palestra, já vieram 3 palestrantes diferentes e falaram determinada frase que tu pensa, foi pra mim.
E aí já... Aí tu vai vir de novo para a palestra. Ela falou para mim, ele falou para mim. Então perceba que o campo já está sendo preparado há um tempo. E às vezes esse conto energético é hoje. Vamos lá fazer essa coisa acontecer. E quando vê, a gente faz o que precisa fazer e essa energia escoa. Beleza? Segundo pilar seria esse. Mas hoje eu quero trazer um terceiro pilar que pode também interferir diretamente nesses sintomas de ansiedade que muitas vezes a gente sente. Algumas pessoas podem estar passando com um grau mais agudo, outras só de vez em quando, que diz respeito a tempo. Como nós utilizamos o nosso tempo? Vou trazer 3 exemplos. Talvez você possa se encaixar num dos 3. Talvez você possa transitar entre os 3 conforme o dia. Mas isso vai ajudar a gente perceber como essas energias externas passam no nosso corpo. Vamos lá. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo é a pessoa que tem muita ideia. Deseja fazer muita coisa. Tem vários sonhos, planejamentos e tudo mais. Só que no dia a dia, passa 1, 2, 3 horas ali no celular, rolando feed, lendo notícias. E aí, percebam, aqui a gente já tem um parênteses, né? Porque uma coisa tem várias ideias e não está conseguindo colocar em prática. E outra que está encharcando com mais um monte de informação, porque cada coisa que a gente olha, mesmo dando muita atenção ou pouca atenção, o nosso sistema está recebendo essas informações. E aí a gente termina o dia totalmente esgotado, tendo a absoluta certeza que fez muita coisa. Por quê? Porque a cabeça não parou de funcionar durante todo o dia. Só que se a gente for olhar o que de fato a gente fez, aí a gente pode olhar as coisas básicas, assim, ué, mas a pia continua suja, a roupa não foi lavada e o projeto que eu precisava escrever ainda não foi escrito. Mas como é que eu tô tão cansada, como se eu tivesse feito milhões de coisas? Por quê? Porque sim, existe uma energia sendo vivida dentro da sua cabeça, gerando várias realidades, mas não materializando aqui, nesse corpo físico, nesse pisar, nesse dia a dia. Então, por essa linha de raciocínio, a gente já deixa uma porta aberta, acessível, para que a gente receba energias externas e esse campo da ansiedade aumente. Porque é o meu mental acelerado, mas o tempo que eu gasto em celular, Netflix, conversando com pessoas, assuntos não produtivos, falando da vizinha, falando do que aconteceu ontem, falando disso, daquilo. E aí a gente vai recebendo essa carga além de todo o movimento energético que já funciona dentro da gente. Observe. Como eu disse, você pode ser especificamente esse exemplo, ou tem dias que a gente acaba sendo esse exemplo, né? O outro exemplo vai para o outro extremo, que daí é a pessoa muito atarefada. Aquela que tem milhões de coisas para fazer. Que ela acorda e já sai fazendo. Só que muitas vezes o que acontece? Faz muitas coisas, começa muitas coisas, mas não consegue terminar nenhuma direito. E aí o que acontece no nosso sistema? Ele não recebe a recompensa, o resultado de ver um projeto concluído. E aí bate a frustração. Como assim? Eu sou uma pessoa que não paro, eu faço diversas coisas, minha mente é produtiva, eu tô colocando a mão na massa, eu tô me cansando, mas por que não tá dando resultado as minhas coisas? E aí eu começo a criar crise de ansiedade, por quê? Então eu tenho que fazer mais ainda, eu tô fazendo pouco. Só que muitas vezes esse fazer está desorganizado dentro do tempo do dia a dia. Então, para esse tipo de comportamento, é muito legal usar a agenda, o checklist. Para hoje é quinta-feira. Eu não vou conseguir resolver o mundo inteiro numa quinta. Mas então eu vou colocar ali na minha agenda que das 8 às 10 eu vou fazer tal coisa. Passou um pouquinho o tempo.
Mas como eu já tenho outro compromisso no meio-dia, mesmo eu não tendo terminado, eu vou parar, vou agradecer o que eu consegui produzir naquele período de tempo e vou seguir para o próximo. Para a vez que eu retomar, eu estar organizado dentro do tempo. Então, eu já sei que eu consegui produzir isso, vou retomar daqui, sei que mais uns 2 dias eu consigo finalizar e ver o resultado. Querendo ou não, gente, nossa alma busca prazer, busca felicidade, busca satisfação. Todo ser humano é muito ancorado no seu servir. Então, quando a gente faz, e parece que, meu Deus, eu estou girando no mesmo lugar, girando no mesmo lugar, girando no mesmo lugar, e não vejo a coisa acontecer. Então, às vezes, é organizar o tempo e dividir as tarefas, mesmo quem tem muita coisa para fazer. Porque senão, esse tipo de pessoa vai buscar fazer mais. E aí, a porta da ansiedade já não é nem porta, né? A gente abre as portas, a gente abre as janelas, a gente fala, venha, seja bem-vindo à minha humilde residência, chamada corpo, energia, e vamos viver com o coração acelerado e com a mente acelerada. Fora quando junto com este comportamento a gente não tenta resolver o problema dos outros junto, né? Aí é o nosso e de todo mundo junto, sendo que cada um tem um tempo diferente, um ritmo diferente. E aí eu cansei aqui, eu já tô até com o peito apertado, pensando em tudo que eu tenho para resolver e mais todas as pessoas que estão na minha volta, certo? Mas a gente também tem um terceiro exemplo. Qual seria esse exemplo? A pessoa regrada. Como assim, Carol? A pessoa regrada também, a pessoa que não faz nada, tu me diz que vai ter ansiedade. A pessoa que faz tudo, tu me diz que vai ter ansiedade. A pessoa regrada também vai ter ansiedade? É possível, sabe por quê? Porque somos seres cíclicos, somos seres energéticos. Se a própria natureza tem estações, tem dia e noite, tem várias temperaturas. Aqui no sul, então, a gente adora, né? A gente vive inverno, verão, primavera, a gente espirra, espirra da primavera, põe o casaco do inverno, daqui a pouco tira o casaco e anda de regatinha, e daqui a pouco começa aquele vento outonal, né? Se a própria natureza nos ensina isso, tem dias que não dá pra gente ser totalmente metódico. Vou acordar às 6 horas da manhã, vou pegar a minha xícara, eu tenho umas risadas aí que eu vi que a galera tem uns toques até, né? Cheguei a visualizar a caneca, o prato. Cortei o meu pãozinho, botei, sentei, comi. Agora vou colocar a minha roupa. Tem umas caras aí que eu tenho certeza que tem gente que é assim. Agora eu vou para o trabalho. Se eu sair às 6h37 eu me atraso. Eu tenho que sair às 6h34, porque eu sei que na esquina tal, quando chega aos 40, o trânsito simplesmente brota na minha cidade. Então eu não posso atrasar. 34 eu sei que meu dia já estragou todo. Porque daí eu que estou totalmente metódica, já sei que vou chegar atrasada, já sei que vou chegar correndo, já vou frustrada e vai dar tudo. E a porta da ansiedade disse o quê aqui de novo? Só que o que eu quero dizer é que assim, nem era isso que eu ia dizer. Nem era isso. Sabe o que é? É que tem uma outra porta para quem é muito metódico. Somos seres espirituais que sentem muitas coisas e temos uma encarnação inteira para viver diversas experiências, diversas sensações, conhecer pessoas, ouvir ideias. Quando ficamos muito metódicos, a gente acaba fechando o nosso campo de visão da realidade e vivendo só aquilo. E a gente chama de organização. Então, uma coisa é ser disciplinado, outra coisa é congelar o seu tempo, congelar a sua realidade e viver dia após dia repetindo aquele padrão dentro da organização. Internamente nós temos hormônios, nós temos energias, nós queremos viver experiências. Em algum momento essa energia vai começar a gritar e dizer que essa realidade que você organizou é boa, mas não é o suficiente
para a experiência que o seu espírito precisa viver. Então, organização é necessário, disciplina é necessário, mas a gente tem que perceber que mudanças, aquelas coisas que, poxa, se programou e do nada o dia sai totalmente fora. Olha aquilo ali como presente. Talvez seja justamente a oportunidade, já que dentro de ti você carrega uma personalidade mais metódica, é o dia te proporcionando a viver umas coisas diferentes, a viver emoções diferentes, porque dentro de ti precisa expandir. E muito quem trabalha fora, né, fica esperando o horário do intervalo, esperando o horário de entrar, esperando o horário de sair, e pega filho, chega em casa, faz janta, arruma a casa, vai dormir e fica nesse looping, né? Necessário. Mas permita-se a não congelar o teu tempo dentro disso, porque senão também vai ser uma bela porta da ansiedade, mas é uma ansiedade que vai brotar, não como eu dei os outros exemplos, de você está sentindo as coisas de fora. É a tua energia interna de vida, de prazer, pulsando, dizendo, precisamos viver umas outras experiências. A gente não encarnou para viver 1, 2, 3, 4, 5 anos só nessa rotina. A rotina é boa, mas dá pra gente explorar. Cheguei a pensar, né? Antes de encarnar, eu quero acordar às 6, tomar café 6h20, sair às 6h34 para chegar pontualmente no trabalho às 7h18. Não acredito que a gente tenha feito um cronograma tão certinho assim antes de vir. Então o nosso interior começa a pulsar pedindo novas experiências. Acredito que todos nós vivemos um pouquinho dessas 3 nuances. Quando a gente está muito bagunçado, sem organização nenhuma, a gente pega uma pessoa mais controladora que mora dentro da gente, organiza. Agora eu vou ser organizada. E aí, em determinado momento, quando a gente já está muito organizado, a gente pega, quer saber? Tá meio chato isso, eu não quero mais viver assim. Aí a gente começa, então vou começar a fazer de um tudo, agora vai. E aí daqui a pouco tu percebe, não, é que tá meio confuso também fazer de um tudo. Mas a gente identificando esses comportamentos, o movimento mais legal é o quê? Tá, Carol, tu só me trouxe mais problema. Eu só tinha ansiedade. Agora eu tenho 3 comportamentos para lidar. O que eu faço com isso, então? Hoje era cura, era coragem. Eu tô já quase, né? É a descoberta do nosso ritmo pessoal. A gente vive num processo muito relacionado ao relógio. Ao dormir, acordar, hora de comer, hora de fazer, hora disso. E a gente ir descobrindo qual que é o nosso ritmo. Tem pessoas que não conseguem produzir muito pela manhã, que produzem muito mais pela noite. E não estou dizendo que você não tenha que cumprir horários, mas começa a reconhecer como que é o seu ritmo. Tem pessoas que são ao contrário, acordam com um pico energético gigantesco e com tudo para produzir. Chega o início da tarde e sente aquela baixa assim, ali pelas 14 horas. Então, quando a gente começa a reconhecer como que o nosso sistema energético funciona, mesmo que você tenha um trabalho fixo, às vezes tu tem a parte prática, a parte mais administrativa, a parte de deslocamento, às vezes a gente consegue ir montando a nossa rotina, construindo a produtividade do nosso tempo a partir do autoconhecimento. Aonde que eu produzo mais? Aonde que eu produzo menos? Eu, por exemplo, eu sou muito matinal. Eu acordo muito feliz da vida, com a energia lá em cima. Eu tenho um pico de baixa ali em torno entre 13 e 14. Eu nem digo que é um soninho da tarde, é um soninho que assim, deixa quieta. Então, para de tarde, depois das 14, trabalhos mentais são muito produtivos para mim. Pegar, escrever, digitar, organizar planilha, produzir marketing, fazer coisas escritas, eu não tenho a mesma energia corporal que de manhã. De noite, oscila muito.
Tem noites que a energia tá lá. Tem noites que 9 horas da noite, ó, tchau pra vocês. No caso, quinta, 9 horas da noite, ainda tem que estar aqui. Então, é um dia que eu já programei meu cérebro, que não dá, né? Para 9 horas da noite dizer, não dá, né? Então, essa percepção de como funciona o nosso ritmo pessoal nos ajuda a gente a aproveitar melhor o tempo. Consequentemente, vai nos ajudar a lidar melhor com a nossa mediunidade. Se eu conheço como eu sou, eu começo a perceber aonde que estão as minhas portas, aonde que estão. Se o início da tarde para mim tem uma baixa energética, fica muito fácil para ser aqueles momentos médium esponja. A reclamação de todo mundo entre mim, a insatisfação de todo mundo entre mim. Então, opa, se eu já identifiquei que esse horário eu tenho uma janela de baixa, então é justamente ali que eu vou me posicionar para fazer alguma coisa diferente. Seja mudar de lugar, seja fazer uma oração antes de começar a fazer a tarefa que tem para fazer. E assim a gente vai se explorando, se experimentando para conhecer tanto a energia interna quanto a energia que vem de fora a partir do momento que a gente reconhece o nosso ritmo e aproveita melhor o nosso tempo sem estar sendo atropeladas e atropelados por ele. Fez sentido? Fez sentido. Então que hoje a gente possa ir receber o nosso passe com essa consciência. Se você sente que, eu entendi, fui tocada por essa linha de raciocínio que está comigo e realmente tem uns ajustes que já fizeram sentido para mim diante da palestra, se eu puder ter a bênção de tirar esse excesso de energia para ter a coragem de sair pelaquele portão e já fazer pequenos ajustes, pequenos, gente. Às vezes a gente pensa que, meu Deus, agora eu tenho que mudar tudo. Às vezes é uma ou duas coisas que a gente já muda no nosso dia a dia que parece que tudo flui muito melhor. Então que a gente possa ir de coração aberto para esse movimento de, se estou vivendo ansiedade, se estou vivendo oscilações energéticas, que eu possa abrir a minha mente em lucidez, que eu possa abrir o meu coração para reconhecer e aprender mais sobre a minha energia e que eu possa utilizar o meu tempo. Porque no final das contas, é esse tempo vivido aqui. A gente pediu esse tempo. A gente pediu para vir para essa realidade, viver num corpo físico e viver essas experiências aqui. Então esse tempo, dia e noite, 4 estações do ano, faz parte do nosso aprendizado. Só que às vezes a gente vive no automático e não reconhece a riqueza que existe em tudo isso. E caboclos vivem a própria natureza. Eles vivem o ciclo dos 4 elementos. Eles vivem a floresta. Eles vivem essa realidade onde quem dita o que acontece é a natureza. É o sol, é a estrela, é a lua, é o frio, é o calor. Então eles têm essa energia vibrando naturalmente dentro dessa falange e que a gente pode ir de coração aberto para este movimento de receber nessa noite, ok? Então agora a gente vai finalizar a nossa dinâmica. Agora eu vou pedir pra gente respirar em roxo. Fecha o olhinho todo mundo. Inspira e solta. Inspira em roxo e solta. Inspira em roxo e solta. Agora como é que a gente vai fazer? Pega a sua linha de raciocínio, abre o olhinho comigo. Todo mundo? Gira, gira, gira. E no 3 nós vamos jogar tudo pro alto, beleza? 1, 2, 3. Muita gratidão por hoje, amores. Que possamos, então, depois dessa palestra, e de coração aberto, receber o nosso passe, receber essa energia boa
para que cada dia nosso possa ser melhor dentro dessa caminhada. Gratidão.